Boa noite. Alegria estar aqui com vocês. Privilégio, de fato, me sinto até constrangido com as palavras tão generosas do reverendo Cláudio. De fato, eu entendo como um enorme privilégio poder estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouco das Escrituras, expondo o Sagrado Texto com irmãos tão queridos, tão amados, a quem eu tenho conhecido ao longo dos anos nas minhas vindas a Recife. Tem sido sempre uma alegria muito grande. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no texto de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Eu quero estudar com os irmãos hoje os versos 21 a 43 de Marcos 5. Marcos, capítulo 5, versos 21 a 43. Ouça com fé, irmãos, a leitura da palavra de Deus. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: "Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva." Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder, virou-se para a multidão e perguntou: "Quem tocou em meu manto?" Responderam seus discípulos: "Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim?" Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: "Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento." Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. "Sua filha morreu", disseram eles. "Não precisa mais incomodar o mestre." Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: "Não tenha medo, tão somente creia." E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: "Por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme." Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu lhe ordeno, levante-se." Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Vamos orar ao Senhor? Pai de amor, nós estamos diante da Tua palavra, nós queremos ouvir o Senhor falando conosco, Deus. Nós queremos ouvir o Senhor nos instruindo, o Senhor nos corrigindo, o Senhor nos exortando, nos consolando, nos encorajando. Nós queremos ouvir a Tua voz através da pregação da Tua bendita palavra, Senhor. E Pai, nós cremos no poder do Teu Santo Espírito, Deus. Por isso nós suplicamos que nesta noite o Senhor haja através da pregação da Tua bendita palavra, de maneira poderosa, Senhor,
de maneira sobrenatural, através da pregação ordinária da tua bendita palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Queridos, o Evangelho de Marcos é um evangelho em que Jesus está sempre indo em algum lugar e fazendo alguma coisa. O Evangelho de Marcos é o evangelho que mais relata Jesus em ação. E no texto que está diante de nós nessa noite, nós vamos ver que a graça de Jesus, ela alcança pessoas independentemente de sua condição social. Ela alcança pessoas independentemente da visão que a sociedade tem dessas pessoas, mas sempre por meio da fé em Jesus. Ao longo da do Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus ensinando, nós vemos Jesus curando. Jesus ensina a parábola do semeador, Jesus ensina a parábola do grão de mostarda. Nós vemos Jesus acalmando a tempestade. O último texto, antes desse, no Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus expulsando o demônio, sendo expulso daquela região após ter expulsado o demônio e trazido alguma perda financeira através dos porcos que se jogaram no penhasco. Mas Jesus agora está de volta em Cafarnaum. E como sempre, quando ele chega em Cafarnaum, no Evangelho de Marcos, o texto começa no versículo 21, nos dizendo que uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Era o que sempre acontecia. Aliás, você pode perceber isso no Evangelho de Marcos. Dezenas de vezes essa expressão, uma grande multidão, aparece no Evangelho de Marcos. Mas ali, nesse momento, nesse texto que nós estamos estudando, Jesus vai ter dois encontros. O foco de Jesus aqui não é a multidão. O foco de Jesus será reduzido a duas pessoas. Duas pessoas que por fora, duas pessoas que aos olhos humanos são completamente distintas e diferentes, mas que aos olhos de Deus são iguais. O texto nos começa apresentando a primeira pessoa, no versículo 22. O texto diz: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, Jairo. Jairo era um dos dirigentes da sinagoga, e se você já leu o Evangelho de Marcos, você sabe que nesse ponto Jesus já passou pelo menos 2 vezes pela sinagoga de Cafarnaum. Ele esteve lá ensinando, e quando ele ensinou, as multidões ficaram maravilhadas, porque ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os escribas. Isso deixa os escribas um tanto quanto enciumados com Jesus. Mas depois, no capítulo 3 de Marcos, nós também vimos Jesus entrando na sinagoga num sábado, e tem um homem com a mão ressequida lá. E Jesus então pergunta o que é certo fazer no sábado, e acaba curando aquele homem com a mão ressequida. Desta forma, a gente pode ter a convicção de que Jairo, um dos dirigentes da sinagoga, conhecia tanto o ensino de Jesus quanto o poder de Jesus. Se ele não viu em primeira mão, ele certamente ouviu sobre os ensinamentos de Jesus naquele dia na sinagoga e sobre o poder de Jesus curando a mão ressequida daquele homem. Esse homem, ele tinha ouvido o ensino de Jesus, tinha visto o poder de Jesus, e na hora, tanto o ensino quanto o poder de Jesus não haviam levado esse homem até os pés de Jesus. Mas agora, uma situação de necessidade chegou na vida de Jairo. E nessa situação de necessidade, ele se lembra do ensino de Jesus e do poder de Jesus, e ele vem até Jesus. E esse homem poderoso, esse homem provavelmente rico, esse homem bem visto, com uma posição de autoridade entre os judeus, ele desce de sua posição de autoridade, e o texto nos diz que esse homem se prostra aos pés de Jesus. E ali, prostrado aos pés de Jesus, o texto nos diz no versículo 23 que ele implorou insistentemente a que Jesus viesse, fosse com ele até sua casa,
porque ele estava certo, ele estava convicto de que se Jesus fosse com ele até sua casa, impusesse suas mãos sobre sua filha seria curada. Esse homem tinha fé. Esse homem tinha fé. E veja, queridos, como foi que Jesus respondeu a este homem poderoso e religioso que agora o procurava com fé. Versículo 24. Jesus foi com ele. Simples, direto. Jesus não dá uma lição de moral pelo tempo que demorou para Jairo vir se prostrar aos pés de Jesus. Jesus, simples e imediatamente atende o pedido de Jairo, um homem que tem fé. Bom, teria sido imediatamente, se uma outra personagem não entrasse na história, não é? No meio do caminho para a casa de Jairo, surge a outra personagem dessa história. Versículo 25. Estava ali também, além de Jairo, além do dirigente da sinagoga, uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Irmãos, pense um pouquinho sobre a situação dessa mulher. Não foram 12 dias, não foram 12 meses, foram 12 anos, com uma doença sem diagnóstico e sem tratamento. Você já esteve nessa situação? Você já esteve numa situação em que você tem sintomas, você sente dores, você tem dificuldades e médico nenhum consegue resolver o seu problema? Minha esposa já esteve assim. Por 1 ano minha esposa esteve assim, indo de médico em médico. O médico pedindo exames, dando um diagnóstico, passando um tratamento, a gente fazendo o tratamento, nada muda. Vai em outro médico que um irmão recomenda, esse médico pede outros exames, sugere outro diagnóstico, outros tratamentos, nada muda. Os bons conselhos começam a chegar. Pastor, a minha tia, ela costumava fazer um chá, e esse chá, pastor, era tira e queda. Os bons conselhos começam a vir de monte. Imagina, por 12 anos. Por 12 anos não apenas sem solução, por 12 anos não apenas sem um tratamento eficaz e efetivo, mas essa mulher não sofria apenas fisicamente, ela sofria emocionalmente, porque na sociedade de Israel essa mulher era uma excluída. Por ter um fluxo de sangue, ela era cerimonialmente impura. Qualquer pessoa que se sentasse numa cadeira onde ela havia se sentado, se tornaria impura. Qualquer pessoa que tocasse nela, se tornaria impura. Essa mulher sofre tanto física quanto emocionalmente, tendo que lidar todos os dias com as evidências de um mundo caído que drenava tanto o corpo quanto a alma dessa mulher. Ela tinha recebido todos os tipos de bons conselhos que uma pessoa doente, sem diagnóstico, pode receber. Mas o que ela precisava, queridos, não era de bons conselhos. Veja, no versículo 27, nós lemos que quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Se você olhar para o capítulo 3, versículo 10, você vai ver que ela não foi a única a fazer isso. No capítulo 3, versículo 10, Marcos nos diz que ele havia curado muitos, de modo que os que sofriam de doenças ficavam se empurrando para conseguir tocar nele, para conseguir tocar em Jesus. Isso acontecia com regularidade no ministério de Jesus. E o versículo 28 do capítulo 5 nos diz o que estava por trás da ação dessa mulher. Ela foi até Jesus para tocar em Jesus. Versículo 28 nos diz, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que está por trás da ação dessa mulher, queridos? O que está no coração dela? Eu quero propor para você que o que está no coração dela é fé.
é fé em ação. Sim, é fé em ação misturada com misticismo. Eu concordo, é verdade. Mas ainda assim é fé. É fé verdadeira. É fé sincera. Ao contrário de Jairo, essa mulher estava falida. Ela tinha gastado tudo o que ela tinha procurando um jeito de resolver o seu problema. Ela não cumpria e nem podia cumprir as obrigações religiosas da época. Ao invés de ter um cargo de destaque, ela era desprezada, ela era humilhada, ela era excluída, ela nem deveria estar ali. Mas assim como Jairo, essa mulher também demonstra fé. E quando ela se dirige em fé até Jesus, o texto nos diz no versículo 29, que imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Irmãos, imediatamente, algo pelo que ela buscava fazia 12 anos, ao tocar em Jesus com fé, sim, de novo, uma fé misturada com superstição, uma fé misturada com misticismo, mas ainda assim uma fé sincera, Jesus imediatamente cura essa mulher. Mas preste atenção, irmãos. Jesus não queria apenas curar essa mulher. Jesus tinha algo muito maior para ela. Veja o versículo 30. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, verso 33, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Irmãos, é claro que Jesus sabia quem havia tocado nele. É óbvio que ele sabia. Mas Jesus tinha um plano, Jesus tinha um propósito para aquela mulher, e o plano, o propósito de Jesus para aquela mulher era muito maior do que, entre aspas, simplesmente curá-la dessa doença. O plano de Jesus para aquela mulher que havia passado os últimos 12 anos nas sombras, nas margens, na exclusão, era muito maior do que simplesmente curá-la fisicamente. E essa mulher, mais uma vez, responde ao chamado de Jesus com fé. Veja, irmãos, a fé não é a ausência do medo. A fé é o que nos faz ter coragem para agir na direção correta, mesmo quando estamos tremendo de medo. É isso que é a fé. A fé não é a ausência de medo, a fé é o que nos capacita a irmos na direção correta, mesmo quando estamos tremendo de medo. Essa mulher estava tremendo de medo, mas tremendo de medo ela responde à pergunta de Jesus: quem foi que me tocou? E ela se prostra diante dele e diz toda a verdade. Imagina a situação dessa mulher, excluída, com medo, porque ela não deveria estar ali. Ela não podia estar no meio da multidão, porque ao estar ali, ela estava tornando todos os outros impuros, todos que tocassem nela. Ela não podia tocar num rabi. E agora o rabi percebe que ela a tocou, tira ela da escuridão e das sombras, joga os holofotes sobre ela, traz luz para aquela mulher. Mas ainda assim, a fé dela a impulsiona à resposta correta. Tremendo de medo, ela prostrou-se aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Verso 34. Veja que cena linda, queridos. Então ele lhe disse: filha. Irmãos,
essa é a única vez em todos os evangelhos que Jesus, se dirige a uma mulher e a chama de filha. Queridos, Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um mágico. Jesus é alguém que transforma vidas. E Ele faz isso através de um relacionamento pessoal, íntimo, por meio da fé. Jesus não queria apenas curar aquela mulher. Jesus queria trazer aquela mulher para a família dele. Ele olha para ela e ele diz: filha, a tua fé te curou. Foi a fé em Jesus e não o manto. Jesus faz questão de ajudar essa mulher a se livrar do misticismo. Não foi o manto, não foi o toque no manto, foi a fé dela em Jesus. O que cura não é o manto, o que cura não é o objeto, o que cura é a fé em Jesus. E Jesus vira para ela e encerra o seu contato com ela dizendo: vá em paz. Paz que no contexto ali judaico, o shalom do judaísmo, esse conceito de completude, esse conceito de inteireza, esse conceito de deixar de sobreviver para passar a ter uma vida plena, que só é possível ser vivida com Deus, por meio da fé em Jesus. Agora, queridos, imagina no meio disso tudo Jairo. Lembra de Jairo agora? A filha dele está morrendo. Está morrendo. Jesus estava indo com ele e de repente aparece essa mulher do nada aqui. Jesus começa a perguntar quem foi que tocou nele. E Jairo está lá: Jesus, minha filha está morrendo. Está 12 anos já, Jesus, mas meia hora, 1 hora não vai fazer diferença. A minha filha está morrendo. E de fato, logo após despedir essa mulher em paz, os mensageiros chegam, versículo 35. E eles não trazem boas novas. A notícia é que a filha de Jairo havia falecido. Eles chegam e eles dizem: sua filha morreu. Difícil pensar em notícia pior do que essa. Sua filha morreu. E então eles dizem: não precisa mais incomodar o mestre. Veja, esses mensageiros, eles viam Jesus apenas como um bom mestre. E para um bom mestre, não havia mais nada para fazer. O bom mestre não tinha mais o que fazer. Não havia mais nada que um mestre pudesse fazer. Mas qual é a reação de Jesus? Versículo 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. A má notícia não muda em nada a disposição e o chamado de Jesus. Jesus, assim como fez com a mulher, chama Jairo a ter fé. A não deixar o medo o paralisar, a não deixar o medo o levar ao desespero e à desesperança, mas que ele continuasse a crer em Jesus. Versículo 37 nos diz que Jesus ordena que a multidão fique para trás, que a maioria dos seus discípulos fique também. Aliás, essa é a primeira vez no Evangelho que Jesus separa Pedro, Tiago e João dos demais, para algo especial que ele iria fazer. No verso 38, eles chegam à casa de Jairo, e quando chegam à casa de Jairo, as mulheres choradeiras profissionais, tem um nome para isso, eu não sei o nome disso. As carpideiras, obrigado, irmãos, muito obrigado. Elas estão lá, mulheres que eram pagas para chorar em velórios. Não é? Tinha pelo menos um flautista e algumas mulheres ali chorando. O texto nos diz que eles estavam lamentando em alta voz, não é? Ele entrou. Para que o alvoroço? Por que essa choradeira toda?
A criança não está morta, ela dorme. Ela não está separada de Deus eternamente. Este ainda não é o fim da vida terrena dela. Qual é a reação das pessoas diante da fala de Jesus? No verso 40, todos começaram a rir de Jesus. Veja, queridos, não são todos que reagem ao ensino e às obras de Jesus com fé. Não. Muitos zombam. Muitos respondem com ceticismo. Muitos, quando eu e você falamos da nossa fé em Jesus, riem de nós, na nossa frente ou nas nossas costas. Jesus não perde tempo com os céticos, com os zombadores. Jesus os tira de cena, fica só com Pedro, Tiago e João e os pais da menina, e vai até ela. Verso 41 começa com uma descrição inimaginável. O texto diz que Jesus tomou a menina pela mão. Um judeu nunca tocaria um cadáver. Isso era inimaginável. Se um judeu tocasse um cadáver, esse judeu se tornaria impuro. O mesmo aconteceria com um judeu que tocasse uma mulher com fluxo de sangue. Mas, queridos, Jesus inverte a lógica, Jesus inverte tudo. Quando Jesus toca o impuro, não é Jesus quem se torna impuro, é o impuro que se torna puro. Quando Jesus toca a morte, não é a morte que toma Jesus, é Jesus quem vence a morte e entrega vida àquele que está morto. Não é ele quem morre, mas a morte é vencida e a vida é compartilhada. Já aconteceu com você? Jesus já tocou você? Já trouxe vida para o seu coração? Já te trouxe da morte para a vida? Já te tirou do império das trevas e te trouxe para o reino do Filho amado? Os irmãos estão mais quietos hoje à noite, pastor. Irmão, se Jesus já fez isso com você, não existe motivo maior para se alegrar nessa vida. Não existe nada mais que deveria encher o seu coração de júbilo do que a salvação e a vida eterna que Cristo entregou para você. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Jesus termina o texto no versículo 42. O versículo 42 nos diz que imediatamente, a menina que tinha de idade o que a mulher tinha de doença, estava viva de novo. Todos estavam atônitos. Jesus venceu a morte. Ele respondeu à fé de Jairo com vida. E então Marcos encerra o relato com 2 pedidos de Jesus. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. Ainda não era a hora de ficar claro o poder dele sobre a morte. E uma outra ordem expressa que mostra um cuidado paternal de Jesus. Deem a ela alguma coisa de comer. Vocês estão aí tudo atônito, a menina está com fome. Vamos, faz um lanchinho para ela aí, mãe. Ela precisa comer. Cuidado paternal de Jesus com essa garota. Um comentarista bíblico resume esse texto da seguinte forma. Ele diz assim: à medida que Jesus se movimenta, ele deixa para trás um rastro de transformações e situações mudadas. Pescadores que não estão mais em suas redes, pessoas doentes restauradas à saúde, críticos confundidos, uma tempestade acalmada, fome saciada, uma menina morta ressuscitada. A presença de Jesus é uma presença ativa e instantaneamente transformadora. Ele nunca é apenas o mero observador da cena, ou aquele que espera pelos acontecimentos, mas sempre o transformador da cena e o iniciador dos eventos. Deixa eu trazer 3 aplicações para nós desse texto nessa noite, queridos. Primeira delas:
Busque a Jesus com fé. Busque a Jesus com fé. Ainda que a sua fé, meu irmão, minha irmã, seja uma fé fraca, seja uma fé confusa, mas se ela for uma fé sincera, busque a Jesus. Não pare de buscar a Jesus. Continue buscando a Jesus. Talvez você esteja aqui nessa noite e você tem passado por momentos de tribulação, de angústia. E essa tribulação e essa angústia tem te deixado confuso, com dúvidas, com medo. Talvez a tua fé esteja enfraquecendo em meio a tudo que você tem vivido. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te incentivar. Continue a buscar a Jesus com fé. Porque o que Jesus busca não é a qualidade ou a força da sua fé. O que te salva, o que te sustenta, o que te transforma, não é a qualidade ou a força da sua fé, mas sim a qualidade e a força daquele em quem você tem colocado a sua fé. Continue a buscar a Jesus com fé. É muito bom ter uma fé correta, bem formatada, com teologia correta. É muito bom ter uma fé reformada. Mas, meus irmãos, se a nossa fé reformada não está nos levando aos pés de Jesus, ela está servindo de muito pouco. A nossa fé precisa nos levar aos pés de Jesus. Seja você quem for, seja você o Jairo, religioso, poderoso, com recursos, a fé o leva a se prostrar aos pés de Jesus. Seja você uma mulher excluída, marginalizada, a fé te leva a se prostrar aos pés de Jesus. Se a sua fé não tem te feito se prostrar aos pés de Jesus, a sua fé está servindo de muito pouco, meu irmão. Muito pouco. Deixa eu te fazer uma outra pergunta com base nesse texto. Você tem sido uma testemunha viva do poder transformador de Jesus? Eu quero te chamar a atenção para o versículo 27 do capítulo 5. O início do versículo 27 está relatando sobre o que levou essa mulher até Jesus. E o texto diz: quando ouviu falar de Jesus. Para ela ter ouvido falar, alguém teve que falar. Alguém falou para essa mulher. Alguém falou para essa mulher sobre os ensinos de Jesus e sobre o poder de Jesus. E isso gerou fé no coração dela, a ponto dela ir se prostrar aos pés de Jesus. Se você conhece Jesus, é porque algum dia alguém te falou sobre Jesus. Você se lembra? Você se recorda? Você se recorda quem foi que te falou sobre Jesus? Talvez foi numa classe de escola dominical. Talvez foi num acampamento que você foi. Muito provavelmente foi alguém com quem você tinha um relacionamento. Um familiar, um amigo próximo. Essa pessoa venceu o medo e por fé te falou de Jesus. A minha pergunta para você é: você tem sido essa pessoa na vida das pessoas que Deus tem colocado ao seu redor? Irmãos, como dizia Charles Spurgeon, todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Não tem outro caminho. Você tem sido um missionário onde Deus te colocou? Dificilmente o reverendo Cláudio, reverendo Lutero,
Reverendo Luciano, conhecerão os seus colegas de trabalho, os seus colegas de escola, os seus vizinhos de rua, os seus vizinhos no prédio. Mas Deus colocou você lá. Deus não quis que o reverendo Cláudio trabalhasse com eles. Deus quis que você trabalhasse com eles. Porque Deus quer usar você como testemunha de Jesus na vida dessas pessoas. Olha que privilégio que você tem. Você tem usado desse privilégio? Ou você não tem testemunhado porque o medo tem te dominado? O medo tem te paralisado? Você tem se importado mais em temer aos homens do que a Deus? Mas o que vão pensar de mim se eu falar de Jesus? Meu irmão, minha irmã, não tenha medo, tão somente creia. A fé reformada nos impulsiona a uma vida de evangelismo, porque nós sabemos que Deus tem os seus, e os seus, ao ouvirem a sua voz, virão a Jesus, e Ele de maneira nenhuma os lançará fora. Você tem se deixado usar nesse processo? Ou você tem perdido a oportunidade e o privilégio de ser instrumento nas mãos do Redentor, na vida daqueles que estão ao seu redor? Por último, eu quero te dizer que a mulher e a menina foram curadas por enquanto. Por enquanto. Depois, o corpo delas falhou novamente. Algo aconteceu. Doenças vieram. A velhice chegou. E tanto a mulher quanto a menina, um dia, faleceram. O que Jesus fez pelo corpo delas é maravilhoso. Mas Jesus não prometeu que irá fazer isso com todos. O texto nos diz que muitos se aglomeravam e tocavam nele. Não diz que todos eram curados. Mas tem algo que Jesus prometeu fazer a todos que pedirem com fé. Ele disse: quem crer em mim será salvo. Jesus disse: quem crê em mim tem a vida eterna e ainda que morra, viverá. Duas coisas que eu quero dizer para você. Primeiro, talvez você está aqui nessa noite e você nunca conheceu o Senhor Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador da tua vida. Talvez você está aqui nessa noite porque alguém te convidou, um amigo te trouxe, mas você ainda não tem um relacionamento íntimo, pessoal com Jesus. Deixa eu contar uma coisa para você. Jesus prometeu que todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Ele te chama a se arrepender e crer nele como o único e suficiente Salvador. Ele te chama a crer que Jesus veio e viveu a vida perfeita que eu e você somos incapazes de viver. Ele morreu a morte que eu e você merecíamos morrer. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou, ele venceu a morte e um dia ele voltará para levar os que são seus, fazer novas todas as coisas e reinar eternamente com o povo que ele chama de povo dele. E hoje o chamado de Jesus para você é: se arrependa e creia e seja salvo. Meu amigo, minha amiga, se você ainda não creu em Jesus, meu chamado para você é que nessa noite você se prostre aos pés dele e no seu coração, com os seus lábios, com a sua mente, você diga a ele: Jesus, eu creio, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio no Senhor como o único e suficiente Salvador da minha vida. Mas eu também quero falar para você que é um crente no Senhor Jesus Cristo e que tem orado por um amigo, por um familiar, por alguém que você tem suplicado a Deus pela salvação. Meu irmão, não desanime, continue orando. Nós servimos a um Deus que tem prazer em salvar. Continue orando. E aqui eu quero terminar com uma breve história. Os irmãos provavelmente já ouviram falar do evangelista americano Moody. Já ouviram falar de Moody? Moody tinha uma lista no seu bolso. Andava com ele sempre essa lista. Essa lista tinha 100 nomes.
Eram 100 pessoas por quem Moody orava diariamente, clamando a Deus que Deus a salvasse. 100 pessoas. Quando Moody morreu, daquelas 100 pessoas, 96 pessoas haviam sido salvas pelo Senhor Jesus Cristo. No culto fúnebre de Moody, as outras 4 se converteram. Você tem orado, irmão? Você tem clamado ao Senhor pelos seus? Deixa eu te desafiar. Faz uma lista, não precisa ter 100 não. Começa com 3. Pense em 3 pessoas. 3 pessoas que você quer vir em fé e se prostrar aos pés de Jesus e dizer: Jesus, eu creio que se o Senhor for e tocar nela, ela será salva. Coloca isso diante de Jesus. Suplica a Ele. Pede a Ele. Ele quer e Ele pode. Coloque diante dEle.